Chegamos agora em Valletta, que é a capital de Malta. Hoje é o nosso penúltimo dia aqui em Malta. Aí tiramos o dia de hoje para poder visitar Valletta. E a entrada da cidade é quase igual a que a gente foi ontem lá em Medina. É bem mais chique, né? Tem muito mais coisa, bem maior. Tem até uma fonte ali, enorme. Mas é uma cidade amuralhada também, igual a outra que a gente foi. E vamos ver, vamos tirar umas fotos aqui agora nessa fonte. E depois vamos lá dentro da cidade ver como é. Olha essa fonte aqui, ó. Ela é bem grande. Olha as esculturas ali em cima, bem bonita. Aqui, ó, minhas lideiras aqui tirando foto. A Val, ela tá explicando aqui sobre essa fonte, porque diz ela que aquelas imagens lá, aquela escultura, é dos sereios, porque é a versão masculina da sereia. Eu não sei, nunca ouvi falar em sereio. Bebê, what's the name in English? Merman. Marman. Man. Ok, Marman. A bebê falou que são os Marman. Como o nome? Gritões. Ah, tritões. Ah, sim, são os tritões. Sereio é mais bonito. Já dentro de Valletta, olha só como é a entrada da cidade. Tem aquelas escadas ali. Valletta nem sempre foi a capital de Malta. Antigamente a capital era Medina. Então Valletta foi construída pelos cavaleiros que vieram para cá para poder lutar, para poder reconquistar a cidade. Então eles construíram Valletta e a partir de então ela passou a ser a capital de Malta. E aqui tem muitos palácios, igrejas, tem muitas fortificações que foi construída para ser um forte, né? Para poder proteger Malta dos invasores. Logo na entrada da cidade, a gente tem esse anfiteatro aqui, que parece que ele está em construção ainda, mas na real ele é assim mesmo. É porque ele foi construído, depois ele foi todo destruído por um incêndio, aí ele foi reconstruído de novo. Aí na Segunda Guerra Mundial, Malta recebeu muitos bombardeios de muitos países, aí então destruiu de novo. Aí eles acharam assim, tá funcionando, é dessa forma mesmo, só que depois eles nunca mais reconstruíram, depois que ele foi destruído novamente. E você entra, tem os shows e é tudo aberto dessa forma. Malta foi um país bem atacado durante a Segunda Guerra Mundial porque um montão de país queria dominar Malta por causa da localização geográfica. Malta tá no meio de tudo. Tá entre o Oriente Médio, entre a Europa. Então muitos países estavam disputando Malta na época da Segunda Guerra Mundial. Ó, quem vir para Malta traz muito dinheiro, porque tá cheio de lembrancinha legal para comprar. E uma coisa que eu ouvi é o que torna a pessoa rica não é o tanto que ela ganha, sim o tanto que ela gasta. Então tem que gastar pra caramba, né não, gatinha? Então é pra gastar. É isso aí, ó. Vamos gastar, vamos gastar. Malta é um país que sofreu diversas influências de muitos países, de muitas culturas diferentes. A língua maltesa é a mistura de inglês, de italiano e do árabe. É algo totalmente fora do comum. Eu, pelo menos, eu não entendo uma única palavra do que eles falam. Mesmo que tenha o inglês como parte da língua, quando eu ouço alguém falando maltês, eu não entendo nada. Não só pela língua, mas você também vai ver a variedade de cultura, olhando a arquitetura. Você vai ver que tem arquitetura árabe, tem arquitetura local, inglesa também, e também pela comida. Você vai ver que tem diversos tipos de comidas aqui, não só comida tradicional maltesa, mas tem comida árabe. Então é uma mistura de cultura nesse local.
Olha só a felicidade da bebê. Comendo sorvete, o dente dela caiu. Cadê? Dá pra ver o dente aqui? Aqui, ó. Ó, é o que eu falei. Tem que ter dinheiro, hein, pra vir pra cá. Tudo é baratinho, mas olha só. Esse sorvete aqui. Custou 6 euros esse sorvetinho aqui. Só 6 euros. Se você for converter para real, o real hoje está mais ou menos a 6,30. Eu tava olhando ontem, né? Tá mais ou menos 37,80. De 37 a 40 reais esse sorvetinho aqui. Se você for converter, né? Mas se você vir direto do Brasil para cá, não converte não. Só gasta, 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 gasta e depois paga. Parcela tudo no cartão de crédito, no boleto e assim por diante. Bonito, hein? Custou quanto o sorvete? Aí custou 7 euros o sorvete dela. É aquilo que eu falei, gente. Não é o tanto que você ganha que faz de você uma pessoa rica. É o tanto que você gasta. Então gasta, pode gastar. Quanto mais você gastar, mais dinheiro aparece na sua conta. É verdade ou não é, gatinho? Eu sei, não, hein? Essa história. Tá, Não, a fala aí. realidade é quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, Isso, quanto mais verdade. você gasta, mais você quer trabalhar para ganhar mais, porque é prazeroso gastar. Então, você tem que se esforçar para ganhar mais. Agora, se você tem um limite de dinheiro, você tem pouco, aí você gasta pouquinho. Não tem o que te motiva você querer mais, para você gastar mais. É isso. Esse edifício grandão aqui, ó, atrás de mim, é a Corte de Justiça de Malta. Chegou até a ser destruído já, na época da Segunda Guerra. Olha aqui, ó, esse restaurante na avenida principal de Valeta. Olha só, aqui, ó, o prato do dia. Aqui, ó, o coelho com batata, salada, 15 euros. Ah, e free, um copo de vinho. Mas eu não quero saber de coelho, não. Eu comi lá em Gozo, mas não gostei, não. É muito ruim o gosto. Eu quero agora, quando ir pro Vietnã no ano que vem, provar carne de cachorro pra ver como é que é o gosto. Gente, olha só essa ruazinha aqui, ó. Você se sente que você tá lá na Idade Média. Quando você passa por essa rua, ela é bem estreita. Olha só as casas aqui, tudo modelo antigo. Modelo que você vai ver em cidades antigas, cidades da Idade Média. É tão legal quando o local preserva a sua cultura, preserva a estrutura antiga da cidade. Esse prédio aqui, atrás de mim, é o Albergue de Bavière. E aqui era a residência do Grande Mestre, que era o líder dos Cavaleiros da Ordem de São João. Só que no ano de 1784, esse palácio foi convertido em albergue. E os cavaleiros que vinham aqui para poder lutar na Reconquista de Malta, que se hospedavam aqui neste palácio. Não só aqui, como em muitos outros locais aqui em Malta. Os cavaleiros que estavam aqui para proteger Malta, eles eram religiosos, né? Porque eles faziam parte das cruzadas, mas como eles não sabiam se eles iam estar vivos amanhã ou não, olha essa coisa linda aqui, ó. Vamos subir, linda. Você chegou pra mandar? Não. Mas então, como eles não sabiam o que seria do amanhã, se eles iriam estar vivos ou não, então quando eles estavam de boa, eles saíam dos albergues que eles ficavam, iam para os bares beber, encher a cara, como se não houvesse amanhã, e talvez nem haveria amanhã mesmo, né, para alguns deles. Ó, se você não pode ir lá para Londres, você pode entrar na cabine telefônica aqui de Malta também, ó. Estamos agora no famoso Valeta Food Market. Tem um nome na língua deles mesmo, só que eu não sei nem pronunciar, não faço ideia de como fala isso. Ó, esse aqui é o nome, ó. Is-Suk Talbert, algo assim do tipo. Venha procurar uma coisa para comer agora. Aqui tem comidas tradicionais de muitos países diferentes. Ó, a avó já tá procurando uma comida árabe para ela. Hoje ela tá meio rebelde, tá sem o lenço na cabeça, ó. Uma comidinha indiana aqui. Aqui já é mexicana. Ah, então vamos tentar essa aqui.
A Val não quer a comida chinesa, não quer a tailandesa, não quer a indiana. Vamos ver a comida maltesa, o que, é que nós tem aqui. Pão. Tipo um sanduíche. Aqui, outra comida maltesa ali, gatinha. Ah, ela foi pro kebab, ó. Agora sim. Aqui, ó. Tá todo mundo comendo minha comida. Is this good, bebê? So. Lembra a comida Ok. da Índia? É, vamos ver. Vamos ver se lembra a comida da Índia mesmo. Você vai gostar. É, realmente parece ter curry. Sim. E é doce também. Uma comida indiana. Aqui é caldo de amendoim. Esse gostoso, tá pegando mais? Vamos provar o Summer Roll da Milene. O mais gostoso aqui é aquele molho que... Não. Porque tirando o molho, Só reclamando não. tem gosto de alface, tirou pepino. todo o sabor. Alface e pepino. É, Isso aqui, ó, é bem... gosto de alface e pepino. O molho é gostoso, só. Esse aqui é o Forte São Elmo. Ele foi construído em uma localização bem estratégica, com o objetivo de conter as invasões dos turcos, que na época eram uma grande potência militar e faziam parte do Império Otomano, e estavam o tempo todo atazanando a vida dos maltenses. Hoje o forte abriga o Museu Nacional da Guerra, onde você pode ver uma rica coleção de artefatos e informações sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aqui no meio da praça a gente tem a estátua do Jean de Valette. Ele era o grão-mestre aqui. Ele era o líder dos cavaleiros. E ele foi o idealizador dessa cidade. Tá certo que a cidade existia há tempo, Valeta já existia há milhares de anos. Mas ele que planejou a cidade na estrutura que ela tem hoje. Então fizeram essa estátua aqui em homenagem a ele. E toda vez que um grão-mestre morria, eles colocavam outro no local. Era como se fosse o presidente, o líder, ele que governava tudo aqui. Aí um morria, colocava outro, e assim por diante. Esse aqui é o Upper Garden, aqui em Valeta. É um local bem tranquilo, várias pessoas vêm aqui para poder sentar, relaxar, tomar um café. E o bom destaque nesse local é que ao meio-dia eles dão um tiro de canhão e você pode assistir tudo aqui do jardim. Aqui nós temos uma placa em homenagem aos soldados americanos que lutaram para poder defender Malta na Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, dessa área aqui do jardim você pode ver os canhões ali embaixo e você tem uma visão privilegiada. Você tanto vê eles dando tiro de canhão, quanto você pode ver o outro lado. Olha só como é bonito. É uma vista bem bonita que você tem. Tem até uns binóculos aqui, né? Você também consegue ver melhor do outro lado. Esse prédio aqui é mais um prédio que também era usado como albergue para os cavaleiros que vinham em Malta para poder lutar. Tem dois canhões ali na frente. Uma edificação bem bonita. Como sempre, né? Tudo aqui é bonito nesse lugar. Todo lugar que eu vou viajar, tudo é bonito, eu acho. Olha uma árvore de Natal ali, ó. Já estamos preparando para o Natal. Um presépio gigante aqui. Aqui tem canhão demais esse lugar. Acho que deve ser o segurança. Ó, tem polícia aqui, tem segurança. Isso aqui deve ser um edifício importante. Viu que legal? Tem muita coisa para fazer em Malta. Você pode visitar as catacumbas, igual eu fiz. Pode até ficar perdido lá dentro. Você pode comer coelho, que é a comida tradicional aqui de Malta. Comi, mas eu não gostei muito. Achei o gosto da carne muito forte. Achei bem estranho o gosto da carne. Mas tem tanta comida diferente que você pode experimentar. Tem muitos fortes, tem o tiro de canhão que você pode ouvir também. Tem a Medina, cidade silenciosa, que você pode visitar também. Coisa para fazer que tem demais.